Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência com relação ao planejamento do enxoval do bebê. Eu não comprei absolutamente nada ainda. Nada pro bebê. Estamos com 16 semanas. Eu não sei ainda o sexo do nenê. Não sei se é menino, não sei se é menina. Então, como eu sou adepta a teoria da Damaris Alves, meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Então, alguns princípios que eu tenho claro, assim, com relação a como montar o enxoval, né? Primeira coisa, eu tenho conversado e ouvido bastante mães, às vezes eu coloco lá no grupo da minha família, as minhas tias, a minha mãe, eu pergunto sobre algumas coisas, sobre, será que é importante isso? Será que eu tenho que comprar isso? Tem diferença entre uma coisa e outra? Eu tenho feito pesquisa de forma informal, com algumas mães, ou ouvindo alguns especialistas na internet, no YouTube, tenho ouvido pessoas falando sobre algumas coisas que eu não conheço, eu não tenho certeza. Então, sobre aquilo que eu não tenho certeza, eu tenho pesquisado. Essa é uma dica bem importante, pesquise, converse, tire dúvida, não compre uma coisa na emoção. Depois que a gente conversa, que eu tenho conversado com mães, ouvido especialistas, pesquisado bastante sobre algumas coisas que eu não entendo, que eu não domino, eu tenho feito uma lista personalizada do enxoval pro meu bebê. Gente, na internet tem um quinquilhão de listas feitas. Até se você for na Barriga Verde, nessas lojas de criança, você vai ver que elas têm lista pronta, tá? Elas têm já uma listinha lá que tem 1 milhão de coisas, um monte de coisinha que tu não sabe nem pra que serve. Mas eu acho interessante a gente criar uma lista personalizada. Se você for pobre, que nem eu, que não tem dinheiro dando em árvore, e a tua intenção não é ter um quarto só para um guarda-roupa gigante só para guardar e estocar um monte de coisa, exceto fraldas, que isso a gente não tem problema nenhum de estocar. É interessante fazer uma lista personalizada. Aí eu criei no meu celular já, há uns dias atrás, baseado na minha coleta de informações sobre a nossa rotina, eu e o Gleison, e do estilo de vida que a gente deseja para o nosso bebê, que eu sou uma pessoa mais para minimalista do que para consumista. Eu não compro as coisas no impulso. Então, a partir da nossa lista é que a gente começa a fazer os orçamentos. Então, eu já sei o que eu quero pro meu nenê, já sei o que eu não quero, o que eu não tenho vontade, o que eu não vou investir, um monte de parafernália que eu já pesquisei, já vi. Que a Fisher Price inventou uma cadeirinha que faz não sei o que, um brinquedo que deixa o nenê lá embaixo e ele é estimulado pelos sons e assim, eu acho que é muito mais simples a questão do estímulo do que a gente imagina. A gente pode estimular uma criança colocando um monte de colher e panela na frente dela, mas a gente tem que, parece que ceder as propagandas lá de que, meu Deus, R$800 uma parafernália que a criança vai brincar um pouco e depois ela enjoa. E aí tu fica com aquela quinquilharia lá e daí tu tem que vender naqueles sites de venda coletiva lá, de venda e daí você perde dinheiro, fica uma tralha dentro de casa. Então assim, eu tô indo com calma, minha lista ela é muito compacta. Depois, conforme o neném vai se desenvolvendo, crescendo, eu acho que daí a gente vai, interessante, eu acho que eu realmente preciso disso, não dá pra viver sem. Na minha situação, eu tô aqui na Itália, mas estamos voltando pro Brasil. Nós vamos ter o neném no Brasil, vamos voltar a morar no Brasil. Então, às vezes, uma dúvida que bate, vale a pena levar coisa daqui? Aí eu estive olhando numa loja aqui, acho que é a EGM, algumas roupinhas de criança. E aí eu entrei não lembro se foi a C&A ou a Renner, na Renner eu acho. Entrei na Renner, no site da Renner, para olhar os valores de roupa de nenê. E nas minhas conversões, porque nós ganhamos em reais, a gente tá aqui na Itália, mas o salário do Gleison é em reais, né? E eu tava comparando e eu não vi uma diferença discrepante em muitas coisas, em muitas peças de roupa. Na hora de converter para real, o valor dando o mesmo. E sabendo que a gente vai ter um monte de coisa para levar de volta pro Brasil, eu penso, pra que eu vou me estressar comprando um monte de roupa de neném aqui só pra dizer que, eu estou levando roupa importada para o meu filho. Gente, pelo amor de Deus, é a mesma roupa que tem na EGM, tem na Renner, sabe? Então, eu não vou fazer essa loucura não. Então, eu já estou comparando. Eu disse pro Gleison, se tiver algo que caiba dentro da minha mala,
e que vale muito a pena. Por exemplo, eu estou estudando uma babá eletrônica, gostaria de ter. Se eu encontrar uma legal aqui que vale muito a pena, que é muito mais barato que no Brasil, eu vou tentar comprar antes de nós voltar. Porque a babá eletrônica cabe dentro da mala. O que passa disso, gente, tem que ser um consumo bem consciente. Não é porque eu estou na Itália, vou comprar aqui, porque, eu não sei, gente, aqui não é Miami, Orlando, aqui não tem aquela macro baby que o pessoal vai lá pra Orlando fazer enxoval. A Itália não é um paraíso, assim, pra economia. Eu não acho as coisas tão baratas quando você ganha em reais, tá? Quando você ganha em euros, as coisas estão bem boas de preço aqui, mas quando se ganha em reais, depois da conversão, acaba saindo caro. Acho que a gente precisa ter calma, respirar. Nós mulheres temos uma tendência muito grande a se emocionar e sair gastando por aí. Eu acho que isso vai trazer paz, ou às vezes até uma tribulação, para quando a gente começa a almejar coisas que não tem necessidade, ou atropela as coisas, enfia o pé na jaca, e aí, tipo assim, se torna uma situação tão desgastante que não precisaria a gente estar vivendo. A questão de ver as prioridades também é muito importante, né? O que é prioridade para esse neném? Né? O neném precisa de algumas peças de roupa para viver no início da vida, precisa de um berço, precisa de uma caminha confortável, precisa de um ninho, um mini berço, um berço maior, uma caminha montessoriana, não sei. O bebê precisa de um lugar confortável para dormir. Isso não quer dizer que o bebê precise de um quarto, né? A gente estava conversando com o Gleice esses dias. Olha, eu estou inclinada a vamos continuar guardando um dinheirinho, vamos comprar aquilo que é muito prioridade, mas assim, eu não sei se eu vou montar um quarto antes do neném nascer. Por quê? Porque nós estamos voltando para o Brasil, a gente tem alguns investimentos, alguns gastos aí no início, porque nós vamos ter que talvez comprar alguns móveis de novo, que a gente acabou ficando sem. E vai ser assim como começar a vida de novo, né? Então ainda nós temos algumas coisas que estão faltando dentro de casa. Quando nós voltar para o Brasil, a gente vai ter que investir. E o nosso orçamento, nós não temos uma bola de dinheiro guardada, a gente vai ter que se puxar daqui, administrar daqui de lá, e aí tem um bebê chegando, e aí a gente tem vontade de montar um quarto. Mas por exemplo, eu preciso comprar uma cozinha, quando eu chegar no Brasil, gente, eu tô sem cozinha. Entre comprar uma cozinha, uma máquina de lavar roupa, que eu também tô sem, e montar um quarto do nenê, o que vocês acham? Comprar a máquina e a cozinha? Eu não posso ficar sem cozinha. Como é que eu vou cozinhar? Eu não posso ficar sem a máquina de lavar roupa. Agora, o nenê, se eu tiver que esperar mais um tempo, se o neném nascer e não tiver quarto, um bercinho ele vai ter. E ele vai dormir do nosso lado, porque a minha intenção é ficar com o neném no nosso quarto por um tempo, né? A não ser que o neném tenha um sono muito maravilhoso de noite. Quem sabe a gente coloca ele no quartinho, daí a gente acelera o processo do quartinho. Mas se não, esse quarto vai ser só para bonito, vai ser só para os avós chegarem, as visitas chegarem e dizer que lindo este quarto, mas a criança não vive ali, a criança não dorme ali, a criança ela dorme do lado dos pais na caminha, do bercinho. Então a questão de prioridade é importante, não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta romantizar um quarto, romantizar uma pilha de sapatinhos de nenê, romantizar um monte de parafernalinha que não vai ser tão útil. É só pra bonito, é só pra agradar os pais, é pra agradar a família, os amigos. A criança não precisa disso. Então, isso tá muito claro na minha cabeça, né? E é assim que a gente vai proceder. Isso é uma experiência minha, isso é uma coisa minha e do Gleison. Cada pessoa, cada família tem seu sistema. Não tem um jeito certo e errado na questão de tipo, eu quero comprar um sapato, eu quero montar um quarto. A questão que eu acho que não deveria de acontecer é quando você tem que escolher entre uma coisa ou outra, você acaba sendo levada muito pela emoção do romantismo do momento, né? E acaba deixando de investir em coisas que são prioridade. A partir desse entendimento do que um ser humano precisa para viver os primeiros dias de vida, é que a gente monta um enxoval, né? E o meu enxoval, ele é bem mais compacto que todas as listas de enxoval que eu vi pela internet. Com relação aos brinquedos e as ofertas que essas marcas, tipo Fisher-Price, elas têm um bilhão de coisas, cadeirinha de alimentação, cadeirinha que faz isso, cadeirinha assim, cadeirinha assado, cadeirinha... um brinquedo de estimulação. A gente tem tanta coisa. A gente não pode justificar a emoção da maternidade e da paternidade
com um consumo desenfreado e uma ansiedade, porque isso gera uma ansiedade muito grande. A gente quer comprar de tudo que é jeito, e se a gente vê que não vai dar no orçamento, a mulher já fica emburrada, ou às vezes o cara, o pai, o provedor do lar se sente insuficiente. Ai, não tô conseguindo dar as coisas que minha mulher quer, que o meu filho precisa. Não, ele não precisa de muitas coisas. Dizem por aí que ele precisa, mas ele não precisa. São poucas as coisas que um nenê realmente precisa para viver feliz e ter conforto. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil para compartilhar essa minha experiência. Se você gostou do vídeo, gostou desse bate-papo, dá um like. Se não gostou, pode dar um dislike, não tem problema, que é muito democrático a coisa. Um beijo pra vocês, meninas. Muito obrigada por me acompanharem aqui no canal, lá nas redes sociais, no Insta. Um beijo, Deus abençoe vocês.